Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Muito bem, queridos. Quero fazer uma preposição para vocês. Atentos. 1, 2, 3. Respondam-me aí. O que vocês percebem de diferente? João veio hoje. João veio hoje? O que você percebeu de diferente? Na nossa oralidade, na nossa fala, nós utilizamos a entonação da voz para que o nosso interlocutor, a pessoa que está nos ouvindo, nos entenda. Quando eu digo, João veio hoje, eu estou afirmando que o João veio hoje, não é? Olha a entonação da voz, João veio hoje. Eu estou afirmando, eu estou confirmando, eu estou dizendo que o João veio hoje. Mas observa a outra entonação de voz. João veio hoje, eu estou perguntando se o João veio hoje. E como eu sei, na linguagem verbal escrita, se eu estou afirmando ou se eu estou perguntando? Sabe como? A nossa língua tem recursos maravilhosos para que, quando eu leia, eu saiba se há uma afirmação ou se há uma pergunta. Sabe através do quê? Da pontuação. A pontuação no texto é que vai nos fazer ouvir a entonação de voz, ok? Hoje eu quero trabalhar com vocês apenas 3 pontuações. O ponto de exclamação, este pontinho aqui, os 2 pontos e o ponto final, tá certo? Que é bem comum no gênero textual que nós estamos trabalhando, os contos e as paródias, ok? Quando que eu vou utilizar o ponto de exclamação, que é aquele cabinho de guarda-chuva com um pontinho aqui, ó, embaixo, lembra? Alguns alunos falavam, tia, é o cabinho de guarda-chuva? O cabinho de guarda-chuva tem nome, ponto de exclamação. Ah, e há muito tempo atrás, sabe como que se chamava o ponto de exclamação? Ponto de admiração. Primeiro ele recebeu o nome de ponto de admiração. Sabe por quê? Todas as vezes que alguém escrevendo queria mostrar para o leitor que estava admirado de alguma coisa, colocava lá o ponto de admiração. Hoje ele tem um outro nome, ponto de exclamação, mas a função dele continua ainda quando nós nos admiramos, quando nós desejamos, quando nós ordenamos, quando nós sentimos uma dor também, sabe? Das famosas interjeições. Pode deixar, nós vamos falar sobre interjeições um pouquinho mais lá na frente, mas vai aí se acostumando com o nome, tá legal? Então, no texto, nós utilizamos a pontuação para que o nosso leitor entenda essa entonação, se eu estou perguntando, se eu estou afirmando, beleza? Observe bem, eu trouxe aqui um fragmento. O que é fragmento mesmo? Um pedacinho, uma porção de uma outra paródia que está aí no livro didático de vocês. Corram aí, abram o livro de vocês na página 128 e vocês irão encontrar essa paródia muito engraçada, que é também de um clássico da literatura brasileira chamada A Bela Adormecida. Conhece não esse clássico? Acho bom conhecer. Leia, é bem interessante. Bom, o autor já começa aqui mudando o título, o nome. O Príncipe Desencantado. E aí nós começamos. O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. E olha aqui um dos pontos que eu falei que nós iríamos trabalhar hoje, o ponto final ou ponto de afirmação, ok? Aqui ele está afirmando, ó, ele está dizendo que a princesa estava dormindo
há 100 anos. Tem alguém aí que gosta de dormir demais? Que levanta meio-dia, 1h da tarde, quando a mamãe chega em casa com o almoço pronto? Acorda, belo adormecido. Acorda, bela adormecida. Vamos estudar. Então, o ponto final, ele vai afirmar alguma coisa. E o que ele está afirmando aqui? Que o primeiro beijo que a princesa recebeu, ela recebeu de um príncipe e que a princesa estava dormindo há 100 anos. Então, assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Eu disse a vocês que um outro ponto que nós iremos estudar, uma outra pontuação, são os 2 pontos. Olha ele aqui, os 2 pontos. Quando que nós usamos os 2 pontos na linguagem verbal escrita? Quando nós iremos iniciar uma fala. Antes de nós iniciarmos uma fala, nós colocamos os 2 pontos. Observe, ela acordou e começou a falar. Aí eu tenho que dizer o que ela falou. E antes de eu dizer, eu coloco aqui os 2 pontos, porque eu vou introduzir aí o diálogo, o discurso direto. Coloco os 2 pontos e aí eu venho para o meu parágrafo com travessão, porque como nós já aprendemos, não é? Eu inicio, eu introduzo o discurso direto com travessão. Quero chamar a sua atenção, o travessão é parágrafo, portanto, o travessão abre o parágrafo no alinhamento do primeiro parágrafo lá em cima. Eu coloco o travessão, inicio a fala do personagem com letra maiúscula, ok? Muito obrigada, querido príncipe. Você, por acaso, é solteiro? O outro diálogo, o príncipe responde. Discurso direto, a fala do príncipe inicia com o travessão. Sim, minha querida princesa. Olha o ponto aqui de afirmação, o ponto final. Sim, minha querida princesa. Ele está afirmando. De novo, ela responde, eu abro o diálogo com travessão, então nós temos que nos casar já. Olha o ponto de exclamação aqui. Por que esse ponto foi colocado aqui? Porque aqui está havendo uma ordem, viu? Que mocinha mais ordenando aqui o príncipe que se casa com ela, então nós temos que nos casar já. Se é uma ordem, eu finalizo a ordem com o ponto de exclamação. Então, queridos, nós utilizamos o ponto de exclamação logo depois das frases que vai expressar uma ordem, um desejo, que vai expressar uma exaltação, um entusiasmo. Quando eu coloco os meus sentimentos, se esse sentimento é de dor, ai, quando você dá uma cacetada no dedo, você fala ai, depois desse ai, tem um ponto de exclamação. Quando você deseja alguma coisa boa para alguém, que seu dia seja maravilhoso. Depois que você terminar, maravilhoso, ponto de exclamação, porque você está desejando algo para alguém. Tá legal, galerinha? Então, amores, a pontuação é essencial na linguagem verbal escrita, para que o meu leitor entenda o que eu estou falando. Se eu não utilizo a pontuação, com certeza o entendimento do meu texto será prejudicado para o meu leitor. Entenderam? Se eu não utilizo corretamente essa pontuação, o meu leitor não irá entender aquilo que eu escrevi. Não vai ter clareza do que eu escrevi. Tudo bem? Observaram? Eu iniciei fazendo uma enquete com vocês. Foi através da pontuação, João veio, eu pergunto, João veio, ponto de interrogação. João veio. Observe como a pontuação faz toda a diferença. Na afirmação, eu coloco o ponto final, João veio. Mas se eu não sei se João veio, eu coloco o ponto de interrogação. João veio, ok. Ficou claro para vocês? As tias irão enviar atividades
para que vocês exercitem essas 3 pontuações. Por que que eu trouxe hoje essas 3 pontuações? Porque elas são muito comuns nos textos, paródias de clássicos da literatura brasileira. Os clássicos têm muitos diálogos, portanto, nós vamos ter muito travessão, iniciando a fala, iniciando o discurso direto do personagem ou dos personagens. Como tem muita fala, nós temos e fulano falou, e fulano disse. No disse, após o verbo dizer, após o verbo falar, 2 pontos, porque eu vou iniciar o discurso direto, a fala do personagem, ok? Quando no meu texto, eu estou desejando algo, eu estou ordenando algo, eu estou exaltando, colocando uma frase de exaltação, no fim dele, ponto de exclamação. Aqui no caso, o autor colocou o ponto de exclamação aqui, porque a mocinha está dando uma ordem aqui para o príncipe. Leiam essa paródia, é muito interessante. E no fim vocês irão perceber o que aconteceu aí com esta mocinha que dormiu 100 anos e que foi beijada pelo príncipe e que começou a exigir um monte de coisas. Veja aí qual foi o fim da princesa Dorminhoca que quando acordou, despertou uma mocinha exigente. Queridos, uma boa semana para vocês, tudo de bom, que Deus continue nos abençoando. Cheiro!